A intenção mais importante desse início do nosso congresso, que é o primeiro congresso paulista de mastologia, somente a coalizão, a união de todos nós pode levar a algum tipo de resultado positivo. Era um grande desafio porque o objetivo principal era unir todos, né? A nossa campanha, a nossa busca sempre foi de unir as pessoas, de unir as várias tendências, e a gente acredita muito, eu acredito muito que a JPM cumpriu esse papel nesses anos todos. Aqui um agradecimento especial ao professor Fausto, que tem ajudado muito a atual diretoria, orientado no que diz respeito à parte científica, à parte didática, as nossas reuniões em si, e muito do que está acontecendo hoje é por influência desse nosso amigo. Muito obrigado ao professor Luiz. O que ele disse é em parte verdade, mas o que eu fiz foi apenas tentar reunir os dois grupos que sempre estiveram muito tempo separados, o nosso grupo da mastologia e o grupo que o Luiz representava. Eu acho que estava na hora da gente acabar com as disenções, com o estado de ânimo e criar uma mastologia paulista preponderante no cenário brasileiro. Toda a diretoria da Sociedade Paulista de Mastologia, meu agradecimento. Pode me convidar sempre, eu não imito fogo pelo nariz. Quero dedicar esse 1 minuto que eu vou falar ao meu amigo Dr. Nilton Ferreira, que no momento, entre todos os meus colegas da medicina, é o único que está sempre ao meu lado, me dando apoio. Curtam o nosso evento, ele é feito com muito amor para você. Comecei a montar isso hoje porque estive ocupado até ontem e esse assunto é realmente muito, muito importante. Bom, quero agradecer o convite do meu amigo Carlos Luiz, as palavras do Guilherme, dizer que é um prazer estar aqui pela primeira vez. Eu vou falar para mastólogos sobre planos de saúde. Para entender o que foi essa jornada como marco da Sociedade de São Paulo, da Regional de São Paulo, eu não poderia deixar dizer que a história é fundamental para que o futuro se sedimente. Então, jamais eu poderia deixar de esquecer todos os diretores que tiveram na presidência da Sociedade Regional São Paulo. Desde o professor Sampaio Góes, o professor Batista, o professor Fausto Baracá, o professor Luiz Sampaio e todos aqueles que nos últimos anos tivemos muita convivência. O professor Pet, o professor Mantovani, o professor Gustavo, o professor Cláudio Kemp, infelizmente que não está hoje para receber também observar esta grande comemoração, e o professor Laurival de Luca. A maior importância dessa jornada, conversando com o Juvenal, conversando com o Ruiz, a gente começou numa reunião, me lembro como se fosse hoje, em janeiro de 2005, falou assim, vamos montar uma reunião maior, que na verdade era essa nossa jornada, e esse embrião ficou como se fosse uma gestação, que foi crescendo, com muita luta, dívida, a gente colocando dinheiro e desabrochou. A Jornada Paulista de Mastologia definitivamente se não for o mais importante, um dos 2 ou 3 mais importantes conclaves da mastologia brasileira. Nos últimos anos, as expressões, os convidados, os palestrantes de nível indiscutivelmente muito bons. E definitivamente a Jornada Paulista cresceu, amadureceu
e se tornou isso que é hoje, mas sem perder aquele sonho inicial, aquela pureza, a colocação do coração e das pessoas envolvidas com a questão da mama e da mulher. A jornada, ela só cresce e a gente não pode deixar que ela diminua. Primeiro com convidados nacionais brilhantes, depois os convidados internacionais, cada vez mais de renome, de interesse nacional. A gente transformou a Jornada Paulista num evento de grande representação científica no Brasil. De carinho eu guardo o momento inicial com a diretoria formada pelo Dr. Carlos Ruiz, com o Dr. Afonso, com o Dr. Juvenal, com o Dr. Bosco, com o Dr. Ivo, com o Dr. Cabelo. Houve a ideia e a criação, foram várias reuniões, foram vários eventos, foram várias discussões e é muito prazeroso ver que aquele esforço inicial transformou-se num evento que é esperado, que é importante e que anualmente renova o nosso conhecimento na mastologia. O professor Pinotti, meu pai, na época adorou a ideia e deu todo o apoio e a gente fez então naquela época contato com o professor Veronese, todo o grupo do Instituto Europeu de Oncologia que participou conosco, nova dinâmica, né, de troca entre as pessoas que estão assistindo e quem veio nos transmitir conhecimento. 6, 7 palestrantes internacionais de alto gabarito, entre elas o professor Armando Giuliano, que é um dos principais nomes da cirurgia na especialidade. Hoje a jornada está consolidada, respeitada regionalmente e nacionalmente e até, por que não dizer, internacionalmente. Então, hoje a Jornada Paulista de Mastologia é um sucesso. Eu acho que eu fui uma das primeiras mulheres a participar da organização da jornada. Paulista eu fui convidada, eu lembro que eu e a Mariane fomos as primeiras. E eu acho que a nossa participação foi trazer um pouco dessa sensibilidade feminina para as jornadas. Aliás, o câncer de mama é uma doença que envolve o feminino, né? E mais gostoso ainda foi ver como isso tudo evoluiu e como a ideia de olhar a mulher como um todo cresceu. Eu acho que para mim isso vai ficar sempre na memória. 20 anos da nossa querida Jornada Paulista de Mastologia. Antes de sua criação, existiam eventos paulistas regionais, anuais, promovidos pelas gestões anteriores, com menor número de participantes, ausência ou menor número de professores estrangeiros e de outros locais do nosso Brasil. Foi na gestão do nosso querido Carlos Ruiz que surgiu o desejo de realizar um evento mais robusto. 20 anos de convivência com uma família de profissionais de todo o Brasil e de vários locais do mundo, que ano a ano estreitam cada vez mais seus laços de respeito e amizade. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Parabéns a todos. Olá, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais importantes da minha carreira como mastologista foi a presidência da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. E era um time que jogava perfeito. E nós fizemos grandes ações. Não tem como não terminar esta minha fala a não ser agradecendo aqueles que me elegeram esta nossa diretoria, Rubens, João Bosco, Vicente Tarricone, Juvenal, Adriana, agradecer ao professor Rufo de Freitas, que era presidente da Nacional naquela época, pois conseguimos fazer uma gestão maravilhosa com 2 eventos da grandeza dos 10 anos da JPM e o primeiro Congresso Brasileiro junto com a JPM, que realmente foi o evento que entrou para a história. Obrigado. Então eu tive a oportunidade de ser presidente de algumas jornadas paulistas, né, de mastologia, evento que trouxe muitas inovações, na minha opinião, né, para o nosso contexto nacional. A nossa tendência de buscar professores, né, internacionais, os maiores nomes de expressão associados à mastologia. Nós trouxemos nomes como Armando Giuliano, Mônica Morrow, Emil Rutgers, Sunil Lakhani, Kelly Metcalfe, Laszlo Tabar, Matthew Ellis, Ian Ellis,
Judy Bogen, Craig Jordan. A JPM, a Jornada Paulista de Mastologia, ela é como uma filha, né? Então, ela teve vários pais, pessoas que participaram ativamente e realmente sempre foi um instrumento onde a gente buscou doar o conhecimento, né? E fazer com que a mastologia do nosso país se tornasse mais forte. Um nome que eu não posso esquecer de forma alguma, que esteve em todas as jornadas, né, paulistas de mastologia, como boa parte dos congressos brasileiros de mastologia, é o nosso grande amigo Moacir Eduardo Lopes, que é a alma, na minha opinião, e tenho certeza que muitos dos presidentes concordam, né, muitos da diretoria, que é a alma, né, da Jornada Paulista de Mastologia. Sem ele a gente não teria feito tudo isso, e fica aqui meu agradecimento ao Moacir, ao Alexander e todo mundo que trabalha diretamente, né, nessa logística que faz com que essa jornada funcione e que ainda pretendo conviver muito e muito tempo ainda. Obrigado, gente. Um grande abraço. Na minha gestão, a gente teve um desafio já no primeiro ano, que foi a pandemia do Covid. Naquela época, muita gente lembra que a gente estava cancelando eventos ou fazendo eventos exclusivamente online, mas que não tinham a mesma dinâmica. Então a gente resolveu fazer algo inovador na época, que foi uma parceria com o Memorial Sloan de Nova York, que fazia a transmissão ao vivo de professores de lá falando, e a gente colocou nossos convidados, palestrantes e coordenadores, debatedores e debatedoras dentro do auditório nobre da Associação Paulista de Medicina. E teve uma aceitação muito grande. E em 2022, finalmente, a gente, na minha gestão, conseguiu fazer uma JPM como a gente sempre gostou. Casa cheia, 1.200 a 1.500 pessoas na plateia, convidados de peso, e isso daí foi muito interessante. Eu não participo mais da organização e olhando de fora é muito legal que a gente vê algo que a gente participou continuar com a mesma qualidade e ter certeza que isso vai continuar sendo um evento marcante, referência na agenda nacional da mastologia por anos e anos, independente da diretoria da ocasião.